Quando o 3I Atlas foi avistado pela primeira vez, parecia apenas mais um viajante interestelar, até que os dados começaram a falhar. Sua entrada no sistema solar ocorreu com velocidade e ângulos impossíveis, navegando entre campos gravitacionais como se estivesse sob controle próprio. Diferente de qualquer cometa, o objeto não girava, mantinha-se perfeitamente estável. As primeiras observações revelaram um brilho metálico e geométrico, incomum demais para algo natural. O laboratório de propulsão a jato da NASA confirmou aceleração não gravitacional, reacendendo memórias de Oumuamua. Mas o que o James Webb registrou foi ainda mais inquietante. Padrões térmicos simétricos, isótopos desconhecidos e matrizes que lembravam painéis. Em apenas 48 horas, a IA do Webb detectou alterações de rota, precisas demais para serem naturais. A explicação oficial falou em sublimação, mas os dados mostravam manobras. A doutora Amina Thorne identificou o desvio mais alarmante, um alinhamento gradual com a trajetória da Terra. Simulações confirmaram o impensável. Agências da Europa, China e Rússia chegaram à mesma conclusão. Nos bastidores, o Webb foi colocado em protocolo emergencial. 3I Atlas não estava à deriva. Estava vindo na nossa direção. As emissões térmicas do objeto pulsavam de forma rítmica e organizada. Um sinal? Então veio a primeira anomalia de rádio. A Deep Array do SETI, na Califórnia, captou uma transmissão fraca e repetitiva, sobrepondo-se à faixa de dados do Webb. Não era ruído aleatório, era binário. O mesmo padrão se repetia a cada 17 minutos, exatamente no período de rotação do objeto. Cientistas tentaram descartar como coincidência. Mas, quando a frequência mudou para cima, compensando o efeito Doppler em relação à Terra, ninguém conseguiu explicar. Era como se 3I Atlas quisesse ser ouvido. No 7º dia, o padrão mudou. Começou a transmitir números primos: 2, 3, 5, 7, 11. Pesquisadores do SETI congelaram. Aquilo era codificação inteligente, o sinal universal de uma mente racional. Enviaram os dados para a NASA, que classificou silenciosamente todas as transmissões futuras. Ao mesmo tempo, as câmeras infravermelhas do James Webb captaram algo extraordinário. Formas geométricas, iluminando-se em sequência ao longo da lateral do objeto. Hexágonos perfeitos alinhados como circuitos. Mapas térmicos mostraram ativações coordenadas, como se algum mecanismo interno estivesse entrando em funcionamento. Então, por 6 minutos completos, o Webb apagou. Todos os subsistemas registraram um surto magnético, como se o telescópio tivesse atravessado uma onda invisível. Quando a energia voltou, os dados revelaram que o objeto havia alterado sua velocidade novamente, agora acelerando diretamente em direção à Terra. Nas 48 horas seguintes, o mundo mudou. Astrônomos independentes confirmaram o movimento. Redes de telescópios amadores publicaram imagens comparativas provando que os dados de trajetória divulgados pela NASA estavam falsificados. A internet entrou em pânico. Hashtags como Science in Incoming Atlas e Webb Alert dominaram o mundo. Agências governamentais correram para recuperar o controle da narrativa. Autoridades insistiram que não havia risco de colisão. Mas, em reuniões fechadas, analistas diziam o contrário. Projeções estimavam um possível intercepto com a Terra em menos de 4 meses. O observatório chinês Sky-Eye detectou outra anomalia: rajadas eletromagnéticas sincronizadas ao movimento do objeto. Essas rajadas tinham estrutura, modulação, tempo deliberado. Satélites de alerta precoce da Rússia confirmaram as leituras. Pela primeira vez, agências espaciais do mundo cooperavam secretamente. Dados compartilhados revelaram o impossível. A aceleração do 3I Atlas correspondia a modelos teóricos de propulsão por plasma.
Alguém, ou algo, estava pilotando. O James Webb retomou a observação completa, registrando detalhes no infravermelho nunca antes visto. A superfície do objeto cintilava com painéis que lembravam metal cristalino. A composição deixou os cientistas perplexos. Ela continha isótopos mais pesados que qualquer coisa encontrada naturalmente, incluindo elementos raros, teorizados apenas em colisões de estrelas de nêutrons. De repente, o espectrômetro do Webb detectou linhas de emissão idênticas às de um artefato descoberto anos antes no chamado Túmulo de Gilgamesh, no Iraque. Os conjuntos de dados coincidiam perfeitamente. Essa descoberta nunca chegou ao público. A ligação foi enterrada sob camadas de sigilo rotuladas como correlação terrestre anômala. Enquanto isso, 13 Atlas continuava sua aproximação. Sua luminosidade aumentou, irradiando um brilho azul suave, quase vivo. Então, pouco além da órbita de Marte, ele começou a desacelerar. As equipes de dados da NASA ficaram atônitas. Nada poderia desacelerar daquele modo sem expulsar massa ou energia. Mas o Webb não registrou detritos, nem plumas de propulsão, apenas um campo de distorção ao redor, curvando a luz das estrelas. A gravidade não se comportava normalmente ao seu redor. Redes de inteligência militar reclassificaram-no como possível nave autônoma. Chefes de Estado receberam informes. Sistemas de defesa espacial foram silenciosamente ativados para a observação. Nenhum anúncio público foi feito. 3 dias depois, surgiu um vazamento, um áudio de 27 segundos de um registro de transmissão confidencial da NASA. Uma voz dizia, trêmula, "Não é uma rocha, está respondendo." O clipe viralizou antes de ser removido. Mas já era tarde. O mundo estava atento. Durante o rastreamento, o Webb detectou outra mudança, uma reorientação deliberada de rotação. O eixo do objeto alinhou-se com o plano orbital da Terra. Imediatamente, as emissões de rádio se intensificaram, direcionando-se à Terra. Por 12 horas, todas as principais redes de satélites relataram interferências. Então, o SETI recebeu um novo pacote de código binário. Desta vez, parte da mensagem pôde ser traduzida em 3 palavras arrepiantes. Estamos voltando. O pânico se espalhou. Mercados despencaram. Governos pediram calma, mas nada explicava aquela frase. Nos céus da Terra, auroras surgiram longe dos polos, brilhando em tons incomuns de dourado e violeta. Ressonâncias eletromagnéticas desencadeadas pelo objeto em aproximação. A NASA iniciou o projeto Horizon, um plano para lançar sondas de interceptação não armadas. Mas antes que fossem lançadas, os sensores do Webb foram desligados novamente por interferência maciça. Quando voltou, o telescópio registrou uma imagem que chocou todos os observatórios. 3 Atlas havia se dividido em 6 segmentos simétricos, orbitando um núcleo central luminoso. Cada módulo emitia sua própria assinatura energética, formando um hexágono perfeito no espaço. Juntos, pareciam uma colossal flor abrindo-se no vazio. No centro, uma luz dourada pulsava ritmicamente, no mesmo intervalo do binário original. Físicos analisando a luz notaram distorções temporais, ciclos de dados repetindo-se com frações de segundo fora de sincronia. O próprio tempo parecia oscilar ao redor dele. O objeto não era apenas físico, estava manipulando o espaço-tempo. Horas depois, os computadores do Webb começaram a falhar novamente. Arquivos de dados se duplicavam, invertiam-se e depois se reconstituíam em sequências legíveis. Números, símbolos, padrões em cuneiforme. Linguistas, chamados da Divisão de Anomalias da NASA, reconheceram alguns desses sinais. Eles coincidiam com inscrições encontradas sob as areias do Iraque, referências ao retorno dos reis celestes. Ninguém queria acreditar. Teorias que ligavam o objeto a mitos antigos,
Aos Anunnaki, a histórias esquecidas antes tratadas como fantasia, de repente ganharam força. Mesmo astrofísicos tradicionais admitiram que as coincidências eram impressionantes. À medida que 3i Atlas se aproximava da órbita da Terra, um comunicado global de emergência foi preparado. As Nações Unidas, ao lado de representantes da NASA e da ESA, dirigiram-se ao mundo. De rostos pálidos, confirmaram: o objeto entrou na influência gravitacional da Terra. Ele parece estar realizando manobras controladas. Multidões se reuniram nas cidades, observando o céu. Pela primeira vez, até os céticos ficaram em silêncio. Então, aconteceu. A transmissão binária cessou. Em seu lugar, um único tom puro inundou todas as faixas de frequência, baixo, ressonante, vibrando profundamente na atmosfera. Redes elétricas oscilaram em diversos continentes. Bússolas magnéticas giraram sem rumo. Por 47 minutos, o tom persistiu, sincronizado com o campo magnético da Terra. Durante esse período, sensores sísmicos registraram microtremores ao redor do planeta. Pulsos sincronizados, como se toda a Terra estivesse sendo escaneada. Cientistas compararam os dados a mapeamento sonar. O objeto estava nos sondando. E então, silêncio. Webb, Hubble e todos os sensores orbitais não registraram mais nada. A luz de 3i Atlas desapareceu. Por 6 longas horas, permaneceu invisível. Depois, reapareceu de repente entre a Terra e a Lua, imóvel, sem rotação. Apenas silêncio. Os sistemas emergenciais de imagem do Webb, funcionando em meio à estática, capturaram uma visão arrepiante. Enormes aberturas circulares se abrindo em cada módulo, todas voltadas para a Terra. No interior, símbolos tênues brilhavam, linhas em cuneiforme formando palavras antigas. Uma tradução confirmada posteriormente por linguistas dizia: despertar concluído. O último sinal que o Webb transmitiu antes de seus instrumentos entrarem em sobrecarga foi uma imagem comprimida. Ela mostrava algo dentro do núcleo central, um mecanismo vasto e intrincado, lembrando ao mesmo tempo máquina e forma de vida, cercado por filamentos de plasma moldados como asas. Em seguida, a transmissão foi interrompida. O telescópio James Webb saiu permanentemente do ar. Nos dias seguintes, fenômenos estranhos tomaram o planeta. Auroras ondularam sobre regiões equatoriais. Relógios perderam sincronização. Sistemas de GPS falharam intermitentemente. A ressonância Schumann, o pulso eletromagnético natural da Terra, dobrou de frequência pela primeira vez na história registrada. Governos declararam tratar-se de uma anomalia solar. Mas os cientistas sabiam que não era isso. Algo estava interagindo com o planeta em uma escala inimaginável. Dias se passaram sem novas comunicações. 3i Atlas permaneceu imóvel, brilhando fracamente em vermelho contra as estrelas. Agências espaciais mantiveram vigilância constante, mas não divulgaram imagens. Então, de repente, o objeto escureceu por completo, desaparecendo de todos os sensores. Durante semanas, a especulação dominou o mundo. Alguns diziam que ele havia partido. Outros afirmavam que havia se ocultado. Fóruns conspiratórios sussurravam que agências de elite haviam estabelecido contato secreto. Mas um fato permanecia incontestável. Antes de desaparecer, o objeto transmitiu um último pacote criptografado diretamente ao Webb. A NASA jamais o divulgou. Apenas rumores sobreviveram. Diziam que o último arquivo continha uma única imagem reconstruída pelos sensores moribundos do Webb. Alguns afirmavam que ela mostrava uma estrutura colossal, circular, enterrada sob as areias do Iraque, brilhando suavemente em resposta ao sinal vindo do espaço. Outros diziam que mostrava algo completamente diferente, um reflexo, uma forma observando de volta através da lente. Não do espaço, mas de dentro da própria Terra.
E foi assim que terminou a história do James Webb. Ou talvez, foi aí que ela realmente começou. Após o apagão do Webb, todas as grandes agências silenciaram. Os servidores de dados do telescópio foram apreendidos em poucas horas pelo Comando Espacial dos Estados Unidos. Até os arquivos espelhados da Agência Espacial Europeia foram desligados. Cientistas que tiveram acesso à telemetria bruta descreveram algo que nunca tinham visto antes: código autoalterável dentro dos próprios discos de armazenamento do Webb, como se o telescópio tivesse tentado reescrever seus dados finais. O arquivo criptografado, conhecido internamente como sequência X17, tornou-se o documento mais sigiloso da astronomia moderna. O pouco que vazou o descrevia como uma anomalia visual e espacial contendo geometria autorreferencial. Ninguém fora da agência sabia o que isso significava. Mas para os que viram até fragmentos, já era suficiente para assombrar seus sonhos. Sussurros entre pesquisadores afirmavam que a imagem não apenas mostrava algo. Ela respondia quando era observada. O padrão mudava dependendo do tempo de exposição, criando o que alguns chamaram de um ciclo de retroalimentação óptica. Analistas militares rotularam como mídia cognitiva reativa. Seja o que fosse, os sensores do Webb não haviam falhado. Haviam sido transformados. Enquanto isso, astrônomos amadores ao redor do mundo continuavam escaneando a região onde 3I Atlas havia sido visto pela última vez. Alguns afirmavam captar picos de energia tênue entre a Terra e a Lua. Outros insistiam que viam distorções na luz das estrelas, como ondulações de calor no vácuo gelado. A NASA negava publicamente qualquer vestígio restante. Mas, em privado, uma pequena força-tarefa chamada Argus foi criada para vigiar. Semanas se passaram. A vida retomou um ritmo hesitante. Governos pediram calma. A imprensa empurrou o assunto para baixo de disputas políticas. Mas coisas estranhas continuaram acontecendo. Magnetômetros ao redor do planeta registraram oscilações rítmicas, pulsos que se repetiam a cada 47 minutos, o mesmo intervalo do tom original. Cientistas no Japão detectaram flutuações gravitacionais na órbita lunar, sutis, mas mensuráveis. Uma sonda no lado oposto de Marte falhou, enviando imagens de padrões hexagonais brilhantes no espaço antes de desligar. Os padrões coincidiam com os de 3I Atlas. No Iraque, perto do chamado Túmulo de Gilgamesh, instrumentos sísmicos registraram vibrações subsônicas. Moradores relataram um zumbido baixo à noite e ar do deserto tremulando como se carregado de energia. Equipes, sob o pretexto de restauração arqueológica, chegaram ao local com apoio de aviões sem identificação. O que quer que estivessem recuperando nunca foi revelado. 3 meses depois, em uma noite fria no Chile, o Atacama Array detectou algo impossível: um eco gravitacional maciço, idêntico ao que o Webb havia registrado de 3I Atlas. Mas desta vez, o eco veio não do espaço, e sim debaixo da crosta terrestre. Os dados mostraram um pulso emanando do manto do planeta, como se algo estivesse respondendo de dentro. Alguns cientistas insistiram tratar-se de coincidência, um artefato tectônico. Outros admitiram em silêncio o que temiam: o sinal era inteligente. A essa altura, o nome 3I Atlas sumira de relatórios oficiais. Em seu lugar, surgia um novo termo: a ressonância. Documentos classificados referiam-se a ela como uma presença de 2 domínios, metade cósmica, metade terrestre. Alguns membros da equipe Argus teorizaram que o objeto não havia chegado de outro lugar. Tinha estado adormecido no sistema solar, aguardando um chamado. O Webb apenas respondeu. E ainda assim, algo mudara no céu. Observadores amadores notaram alterações sutis no alinhamento das estrelas. O paralaxe das constelações oscilava, como se uma lente estivesse sendo ajustada.
Era como se todo o sistema solar estivesse sendo afinado. Radiotelescópios captaram tons de fundo harmonizados perfeitamente com a mensagem binária original. Então, certa manhã, todos os sismógrafos do planeta registraram uma microvibração simultânea, com duração exata de 3,17 segundos. No mesmo instante, todas as bússolas magnéticas do planeta desviaram 1 grau para o leste. Satélites de GPS reinicializaram. A rotação da Terra desacelerou por uma fração infinitesimal de segundo. Era como se o próprio planeta tivesse exalado. Cientistas do Argus correlacionaram o evento a um pico estreito de energia detectado no lado oculto da Lua. Em 24 horas, a NASA divulgou um comunicado sobre uma flutuação temporária na magnetosfera. Mas e-mails internos vazados revelaram outra história. Algo colossal havia surgido brevemente na órbita lunar, correspondendo perfeitamente à assinatura energética de 3I Atlas. O Hubble conseguiu uma imagem parcial antes de o objeto desaparecer novamente. Um contorno tênue, circular, cercado por luz hexagonal. Não estava à deriva. Estava imóvel, como uma estrutura suspensa no vazio. Logo depois, a atmosfera superior da Terra começou a apresentar irregularidades. Fluxos de partículas carregadas desviaram dos padrões usuais do vento solar. Satélites meteorológicos registraram auroras surgindo até sob luz direta do Sol. Pilotos relataram faixas cintilantes cruzando o céu, invisíveis ao radar, mas visíveis a olho nu. Enquanto isso, transmissões criptografadas provenientes dos dados finais do web começaram a vazar para grupos científicos marginais. Um dos pacotes, parcialmente decodificado, continha uma matriz estranha de números e glifos semelhantes ao cuneiforme, dispostos em espirais. Linguistas determinaram que trechos se traduziam como a memória do vazio desperta. Ao mesmo tempo, redes elétricas por toda a Europa sofreram surtos sincronizados que acompanhavam o ritmo desses glifos quando convertidos em frequências sonoras. Ninguém conseguia explicar como uma linguagem antiga poderia fazer sistemas modernos ressoarem, a menos que a mensagem fosse física universal codificada em símbolos. Rumores surgiram de que a imagem final do web, se completamente decodificada, não revelaria uma nave alienígena, mas um mapa, não de estrelas, mas de estruturas enterradas sob os principais polos magnéticos da Terra. Os pontos se alinhavam com antigos sítios megalíticos, Gizé, Stonehenge, Angkor e os zigurates da Mesopotâmia. Cada local formava parte de uma rede hexagonal global. Foi então que a diretriz do Argus mudou. A equipe parou de olhar para o céu e começou a olhar para dentro. Imagens de radar subterrâneo foram encomendadas sob o pretexto de estudos geológicos. Sob os desertos do Iraque, a 11 quilômetros de profundidade, algo metálico refletiu o radar com geometria perfeita. Quando sondas de perfuração desceram, falharam inexplicavelmente. Seus circuitos foram destruídos, mas o imageamento sísmico revelou cavidades, corredores e, no centro, uma câmara com o formato do núcleo de 3I Atlas. Os dados coincidiam perfeitamente. As mesmas assinaturas de liga metálica que o Webb havia registrado no espaço também existiam no subsolo. Um cientista descreveu melhor a descoberta. Ele não veio até nós. Ele chamou a si mesmo. Ao redor do mundo, sons de baixa frequência começaram a reaparecer, audíveis apenas com instrumentos especiais. Seguiam um padrão preciso, alinhado aos ciclos da Lua. Radiotelescópios confirmaram que, a cada vez que a Lua atingia o perigeu, o sinal se intensificava. Era como se algo sob a Terra estivesse se sincronizando com algo acima dela. Duas metades da mesma entidade alinhando-se através do espaço. Então, exatamente um ano após a primeira detecção de 3I Atlas, o céu mudou. Por vários minutos,
Todos os satélites ao redor da Terra relataram perda total de sinal. Observadores no solo viram uma luz dourada tênue se espalhar pelo céu noturno, cobrindo todo o hemisfério como um amanhecer feito de estrelas. Quando os sistemas voltaram, a Lua parecia levemente deslocada, sua telemetria orbital alterada demais para ser erro. No dia seguinte, as leituras gravitacionais se estabilizaram, mas algo novo surgiu no último campo de observação conhecido do Webb. Uma leve névoa vermelha formando um contorno circular. Especialistas tentaram descartar como dispersão de lente, mas a formação persistiu por dias. Frequências de rádio próximas de 1420 mHz, a linha do hidrogênio, encheram-se de ruído estruturado. A mesma frequência usada pelo objeto. Então veio a transmissão final, não do espaço, mas através do próprio campo magnético da Terra. Foi detectada simultaneamente por instrumentos na Antártica, no Havaí e na Noruega. O padrão era idêntico ao primeiro, mas desta vez a tradução estava completa. Somos a memória do seu início e retornamos ao lar. Por 47 horas, o sinal continuou antes de desaparecer no silêncio. Quando terminou, os céus voltaram ao normal. 3i Atlas nunca reapareceu, e o mundo ficou com perguntas grandes demais para a ciência responder. Os governos encerraram oficialmente o caso, classificando-o como anomalia não terrestre de natureza inconfirmada. Os sistemas do telescópio Webb foram declarados irrecuperáveis, mas em uma instalação selada em algum lugar no deserto de Nevada, servidores ainda vibram discretamente, decodificando fragmentos da sequência X17, tentando renderizar a imagem final. Persiste um rumor entre os poucos que viram o quadro reconstruído. Dizem que ele não mostra uma nave, nem um planeta, nem estrelas. Mostra uma vasta câmara circular cheia de luz e, em seu centro, uma forma quase humana, estendendo a mão em direção à lente, como se através de um espelho. E enquanto os dados se repetem infinitamente, cada ciclo exibe a mesma linha de código final, gravada profundamente na memória moribunda do Webb. Observação concluída, aguardando sinal de retorno. Durante meses, o mundo acreditou que a história havia terminado. O telescópio James Webb foi desativado, sua órbita classificada, e os arquivos relacionados ao 3i Atlas enterrados sob camadas de sigilo nacional. Mas padrões estranhos começaram a ressurgir no céu. Espectros de luz tênues invisíveis para a maioria dos instrumentos, mas visíveis ao olho humano ao amanhecer e ao anoitecer. As pessoas passaram a chamá-los de anéis carmesim. No início, apareciam apenas em grandes altitudes. Pilotos relatavam halos concêntricos pairando silenciosamente acima das nuvens, brilhando em vermelho e dourado. Controladores de tráfego aéreo os descartavam como refração atmosférica, mas câmeras não conseguiam capturá-los. Somente os olhos humanos percebiam os clarões, como se o fenômeno interagisse diretamente com a consciência. Ao mesmo tempo, zumbidos sísmicos ressurgiram no subsolo terrestre, agora mais suaves, quase hipnóticos. Arqueólogos em sítios antigos detectaram picos eletromagnéticos, e um drone no sul do Iraque registrou um pulso de luz emergindo de uma fenda. O mesmo padrão hexagonal visto em 3i Atlas. Instantes depois, observatórios ao redor do mundo registraram clarões idênticos na superfície lunar. Sondas enviadas para investigar encontraram apenas novas depressões perfeitas, crateras hexagonais impossíveis de serem naturais. Rumores começaram. O fenômeno não havia cessado, apenas avançado para sua próxima fase. A sequência X17 não era uma mensagem, era um código de ativação, e o que despertou não estava no céu, mas nas profundezas da Terra. O Polo Norte magnético acelerou seu deslocamento. Migrações de animais se desorganizaram. Satélites perderam sincronização.
até o Sol passou a pulsar no mesmo ritmo do antigo sinal Atlas. Enquanto o objeto permanecia invisível, uma teoria inquietante ganhou força. 3i Atlas não sumiu. Ele atravessou, fundiu-se a outra dimensão, deixando um eco persistente no espaço-tempo. Nos últimos dados do Webb, analisados pelo grupo Argus, a tradução dos glifos cuneiformes revelou algo ainda mais perturbador. Os símbolos não significavam aguardando retorno, mas aguardando despertar. Isso mudava tudo. A mensagem não tratava de chegada, mas de ressurreição, algo ancestral, enterrado sob a terra, talvez a origem do que chamamos de deuses. No primeiro aniversário do desaparecimento do objeto, um radiotelescópio australiano captou um novo sinal. Não vinha do espaço, mas do núcleo terrestre. Era a mesma sequência binária do Webb, agora invertida, como um eco vindo de dentro do planeta. Cientistas o descreveram como uma onda harmônica viva, quase bela. Mas havia algo mais, escondido nas frequências baixas. Um sussurro humano, claro e impossível. Nós nunca partimos, e então, sob as areias do Iraque, sensores registraram movimento.